para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre o seminário estadual que aborda práticas de ensino para a educação de imigrantes, aqui no Entrevistas DPE. Nesta edição do nosso podcast, nós recebemos aí a professora Catarina Padilha, coordenadora do primeiro seminário estadual de práticas pedagógicas no contexto da educação migratória. Seja bem-vinda, professora Catarina, ao Entrevistas DPE. Eu que agradeço, Adriana, o espaço, a Defensoria Pública, por estar dando essa oportunidade de compartilhar sobre o seminário, né, estar divulgando esse trabalho e chamando a atenção da sociedade o quanto é importante da gente estar trazendo essa temática. Então, eu só tenho a agradecer. Exatamente. Professora, como surgiu o Seminário Estadual de Práticas Pedagógicas no contexto da educação migratória e o que motivou a organização do seminário? Então, o seminário ele surgiu, né, da união, né, da iniciativa, né, do Centro de Formação de Profissionais da Educação do Estado de Roraima, o CEFOR, com a Unicef. A Unicef nos procurou para estarmos debatendo uma forma de estar trazendo essa temática e ali juntou o CEFOR, né, a Unicef e a Secretaria de Estado de Educação na organização desse seminário. Então, o seminário começou a ser pensado, a ser construído em setembro do ano passado. Durante esses 12 meses, né, foi um caminho de idas e vindas, esse processo de construção, de ajustes, de detalhes, de como poderíamos estar realizando, né, trazendo a temática para a sociedade e que hoje, né, a gente apresenta e faz esse chamado a todos a estarem participando desse momento. Muito bem. E como é que o seminário se propõe aí a abordar os desafios da alfabetização e do letramento para os alunos migrantes? Então, o seminário ele tem justamente como objetivo, né, fomentar o debate sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas por professores da educação básica, né? Então, nós estamos aí trazendo o protagonismo desses professores, das escolas, né, que vêm desenvolvendo trabalhos de forma a atender, a acolher o processo de alfabetização, letramento e numeramento, né? E também a prática da recomposição da aprendizagem, né? Principalmente pós-pandemia, em que todos, né, não somente crianças, imigrantes ou em condição de refugiados, mas também brasileiros, né, vêm passando por esse processo de recomposição da alfabetização e do letramento. Então, como todos estão ali compartilhando, vivendo o mesmo espaço, construindo caminhos, né, aprendendo juntos, é que o seminário ele se constitui. Os professores estarem partilhando dessas experiências, projetos, vivências e mostrando que é sim, mesmo com todos os desafios, dificuldades, limitações, há práticas bem-sucedidas e que precisam ser visibilizadas e também reconhecidas pela sociedade. Exatamente, professora, a gente sabe, a gente vivenciou aí, infelizmente, nesse período pandêmico, que não foi assim uma coisa muito obtida com sucesso as aulas online. Poucas conseguiram se sobressair. Hoje, a maioria das crianças que estavam naquela faixa etária de alfabetização foram crianças assim lesadas. Não digo todas, não vamos generalizar, mas a maioria, né? Até hoje, crianças daquele período sofreram assim mesmo, não era a mesma coisa de estar em sala de aula. Exato, inclusive são eles que estão já aí trilhando, né, os últimos anos os quarto e quinto anos, que a gente chama dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então eles já estão terminando essa etapa de ensino, começando a passar por um processo de transição para o sexto ano, que é o primeiro ano dos anos finais do ensino fundamental. Então, assim, todo esse contexto faz com que
nós, professores, nos reinventamos e venhamos a buscar formas de atender e também, né, de recompor esse processo. Não é repor, é recompor. E o que é a recomposição? É justamente trabalhar esses conhecimentos e habilidades que os alunos possuem, né, atendendo também aquilo que era desejado estar nessa etapa, né, de ensino adquirida e que precisa ser, então, ter esse olhar com mais atenção, com mais cuidado, atendendo a etapa que está em atividade, que está matriculado, mas também, né, atendendo a essas especificidades da aprendizagem necessárias para a continuidade do processo de ensino. Exatamente. E quais são as expectativas de impacto do seminário nas práticas pedagógicas dos professores e gestores que participarão? Então, primeiramente, né, é mostrar que é possível sim estar fazendo diferente na sala de aula, né? É mostrar que as práticas, elas são construídas nesses desafios dos cotidianos, né? Nós, professores, buscamos formas de estarmos fazendo, né, da melhor forma possível, né, o desenvolvimento desse aprender, o processo de acolhida, o processo de interação, né, juntamente com aquilo que está, né, posto pelos currículos oficiais. E que, né, as redes, elas também buscam, né, estar atendendo da melhor forma e essas práticas, apesar de todos os desafios que temos enfrentado. Ao mesmo tempo, pensar que a partir dessas experiências, o debate, né, provocar o debate de estarmos pensando em políticas de atendimento, de alfabetização, de acolhida, de letramento, formação, né? Então, por mais que tenhamos currículos oficiais e formações oficiais, é fazer com que essas práticas do dia a dia despertem esses olhares para as novas mudanças, para as novas proposições, né, em vários âmbitos, tanto do atendimento como também da política de formação. Qual é a importância da parceria com a Unicef e as outras organizações no desenvolvimento deste seminário? Todos são importantes, né? Não há possibilidade de você fazer e trazer uma temática tão complexa somente por um único olhar. Então, quando nós trabalhamos em redes tecidas nas parcerias, elas saem mais fortalecidas. Então, a Unicef, né, trazendo a temática, a Secretaria de Educação, né, acolhendo esse processo, né, o Centro de Formação, pensando, né, na estrutura, né, de como estar trazendo o debate, e as instituições que atuam, né, as redes municipais de ensino, a Undime, a UPI, todas as organizações não governamentais que acolhem também imigrantes indígenas e não indígenas, porque nós também traremos essa temática no seminário, né? Indígenas no contexto migratório, não indígenas que estão também em condição de migrantes e refúgios, brasileiros que também fazem esse acolhimento, né? Chamar a sociedade civil para a gente unir forças para estar dando novos caminhos no processo de ensino-aprendizagem de todas as crianças, né? Que estão aí nessa primeira etapa de ensino. Exatamente, um olhar como todo, né? E de que forma aí o seminário ele contribuirá para o fortalecimento das políticas públicas e também de educação voltadas para os migrantes em Roraima? Então, é justamente, né, através dessas experiências que têm sido desenvolvidos, projetos premiados nacionalmente, estarmos despertando a continuidade, o olhar para trabalhar as especificidades nos currículos oficiais para melhor atender, né, esses alunos, para que não haja evasão, né, para que a gente repense processos de ensino e aprendizagem, metodologias que acolham, né,
esses alunos, e também o nosso repensar como docentes, né? Repensar como gestores, repensar como escola, né? O nosso papel durante e estando nesse processo, envolvidos nesse processo. Exatamente. Qual é a importância, professora, da participação das lideranças indígenas e organizações não governamentais no evento? Primeiro, né, como eu disse, é um debate que não pode ser feito de forma unilateral. Todos precisam participar. Quando a gente chama as lideranças, é porque há também o acolhimento, né, dos imigrantes indígenas nas comunidades, né? Então, há trabalhos desenvolvidos dentro das comunidades que fazem, né, com que esse parente que está lá acolhido, principalmente em situação de fronteira, na capital, né, também nós temos alunos indígenas que estão estudando em escolas não indígenas, né, do estado, e que a gente precisa pensar em estratégias de atendimento, em pensar em currículos que venham a acolher e que venham dar como é que se diz? Essa sustentabilidade do acesso, né? E manter esse acesso, né? De fazer com que as barreiras de comunicação, as barreiras culturais, muitas vezes, que são impactantes ao chegar, né, em um outro país, em uma outra cultura, com uma outra língua, num território desconhecido, né? Impacta e faz com que, muitas vezes, essa aprendizagem, ela fique um pouco, né, reprimida. Assim como também para os profissionais da educação. Então, o diferente gera o estranhamento, e é esse estranhamento que, com o seminário, a gente, né, trazendo esse debate com as lideranças, com as entidades não governamentais, a gente também possa pensar em novos caminhos e novos rumos para melhor atender esses processos de ensino, e que as redes também de ensino, tanto do Estado como municipais, possamos encontrar novas perspectivas para melhor atendê-los. Certo. E como a programação do seminário foi organizada para promover aí um diálogo efetivo entre os participantes? Então, as entidades, né, Centro de Formação, Secretaria, Unicef, né, debatemos a pauta, né, nós técnicos, professores, formadores, debatemos a pauta e que definimos que seria o primeiro momento, o ideal trabalhar justamente os desafios da alfabetização e do letramento, haja vista que nós também estamos com a agenda do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Então, é uma política nacional hoje também de estar trabalhando esse compromisso em âmbito do território brasileiro, trazer essa temática para dentro do seminário. E, então, portanto, as palestras serão proferidas tanto por convidados externos, né, do Ministério da Educação, né, da Unicef, professores das redes municipais e estaduais de estado de ensino vão estar, né, compartilhando. Teremos esse olhar técnico das palestras, assim trazendo as realidades, né, hoje os impactos, né, o número de matrículas e como as políticas públicas vêm sendo desenvolvidas, assim como também o protagonismo dos professores que atuam na educação infantil, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e professores, né, e escolas, né, que desenvolveram projetos de acolhimentos, projetos didáticos premiados a estarem compartilhando dessas experiências, né, para que a gente possa, então, despertar novos olhares para a promoção de novas políticas. Com certeza. Professora, falando sobre as práticas pedagógicas aí no contexto migratório, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos professores ao trabalhar com os alunos imigrantes?
Primeiramente, uma das que ainda a gente tem muita dificuldade é a barreira de comunicação, né? É uma realidade, nós, né, temos aí um grande quantitativo ainda de profissionais que não são bilíngues, né? Então, imagina, você muitas vezes ter turmas com até 100% de alunos imigrantes falantes em espanhol, outros falantes da sua língua originária, né, materna, étnica, né? E você também não ter esse domínio. Então, a primeira barreira é a barreira de comunicação. Então, pensar, né, já numa discussão que já vem tendo, que já vem sendo desenvolvida sobre a língua portuguesa como língua de acolhimento, como uma língua de acolhimento, já é um debate que já vem acontecendo nos últimos anos. Um outro ponto é pensar em estratégias e metodologias que venham também fazer com que as práticas interculturais sejam mais potencializadas ainda do que elas já vêm sendo desenvolvidas nos dias de hoje. Então, trabalhar no contexto da interculturalidade, haja vista que estamos num estado que tem, né, vasta população indígena, né? Muitas comunidades, praticamente são mais de 200 escolas, né? Também temos a questão hoje, como eu disse, os imigrantes na capital, indígenas na capital, né? E fazer com que também os professores, né? As redes de ensino também, né? Partam de um olhar dessa sensibilização e da necessidade de trabalhar a temática da interculturalidade, haja vista a essas características e as complexidades que nós vivemos, né, numa região de fronteira linguística, fronteira étnica, fronteira cultural, né, fronteira política, porque, né, territórios, países, né, tem essa questão geopolítica também nesse processo. Então, e também, né, eu digo que um terceiro ponto, né, é a questão do olhar ao outro, do acolhimento, trabalhar as práticas de alteridade, elas são difíceis, né? Romper com os estereótipos, né? Evitar políticas as práticas de bullying, né? Xenofobia, preconceito e racismo, eu digo que são uma das mais difíceis hoje no dia a dia, né? Então, eu digo que esses são os grandes desafios que nós temos como professores enfrentados nos dias de hoje. E, por fim, né, um currículo oficial pensado, criado, mas que não dialogam com essas realidades, né? E que precisam ser cumpridos, porque são documentos oficiais que precisam ser, né, trabalhados. Mas o dia a dia da escola que faz com que esse currículo real vivido emerja, né, essas realidades que hoje fazem com que o seminário, então, surja como um potencial de debate, né? E repensar sobre essas práticas desenvolvidas que muitas vezes, né, fogem àquilo que está lá oficializado, pensado, mas que não retratam a realidade. Exatamente, entendo. E que práticas pedagógicas inclusivas têm se mostrado mais eficazes no acolhimento dos alunos imigrantes? Porque a gente sabe que, embora tenha aí suas dificuldades, mas sempre tem aquele profissional que se vira nos 30, né? Digamos aqui, que se vira nos 30 para dar conta do seu trabalho, porque ele olha e ele vê com aqueles olhos de que eu preciso resolver essa situação de alguma forma, ajudar de alguma forma. Então, isso parte de cada um, né? Eu digo que trabalhar em inclusão é você mudar também de perspectiva, né? É um tema que hoje está muito presente, mas se eu também não modifico os meus olhos, vejo a diferença, né, com outros olhares, com outras, eu digo que sempre a diferença está em olhar a diferença, né? Então, trabalhar a inclusão, ela também é um grande desafio, porque além de perpassar por esses aspectos que eu falei, né, há pouco, comunicação, obrigatoriedades, né, e cumprimento dos currículos oficiais,
o acolhimento em si, né? Eu reconhecer que o outro, ele é aquele sujeito, ele é daquela forma, né? Ele é um ser, a gente precisa acolher. Então, buscar políticas de inclusão nesse processo também perpassa por posturas, né? Tanto individuais, subjetivas, mas também como posturas sociais e políticas, né? Então, trabalhar a inclusão hoje, muitas vezes, a gente acaba fazendo ela de forma, né, meio que solitária. Mas trazendo esse debate dentro da escola e fazendo com que projetos, né, emergem, né, muitas vezes. Um professor traz uma temática, ali se constitui um projeto desenvolvido com todos na escola, faz com que esses olhares comecem a ser mudados e comportamentos, acolhidas, elas passam a acontecer. E como as escolas em Roraima têm trabalhado a diversidade cultural nas salas de aula? Então, há projetos que vêm trabalhando, né, com a temática do bullying, né? Tanto que é um dos temas, né? Bullying não, fazer amizade sim, que é um projeto belíssimo de uma das escolas participantes que vão estar, né? Maria das Dores. Há também projetos premiados que trazem, né? Uma cultura e duas nações, né, que foi premiado também, fazendo com que haja essa respeitabilidade, reconheça que é nessa riqueza da diversidade que a gente pode sim fazer essa diferença na escola, né? Então, ter essa sensibilidade, trazer esses contextos, vai fazendo com que os nossos alunos, com que nós professores, com que toda uma comunidade escolar passe a ver de forma diferenciada e necessária, né, a temática do acolhimento, né, do atendimento, né, reconhecendo as múltiplas diversidades, né, assim como nós também passamos e nos reconstruímos nesse processo. Então, é essencial. E como a alfabetização e o letramento são afetados pelo contexto migratório dos alunos? Aí é que justamente, né, a gente não acaba, né, tendo que buscar novas metodologias, porque acaba sendo uma prática bilíngue. Imagine para uma criança, é fácil, ela tem mais facilidade de dominar uma outra língua, sim. Ao mesmo tempo, não é somente a língua, né? Não perder essa identidade linguística, né? Porque em casa permanece a comunicação, mas fora dela, né, há outras formas, outras línguas circulando, e aí a gente precisa também se comunicar. Então, eu vejo que trabalhar a alfabetização e letramento no contexto do bilinguismo, do multilinguismo, é hoje um dos grandes desafios, porque já é desafiador você conseguir, né, desenvolver práticas de letramento, né, na sua língua oficial, imagina num contexto de multilingüe, né? Então, para nós professores, trabalhar e repensar estratégias desse processo é o que faz com que, né, seja o grande desafio hoje. Ao mesmo tempo, né, não só desafio, mas também uma grande oportunidade de aprender, porque a gente aprende muito também. Verdade, com certeza. E quais são aí as metodologias interculturais mais recomendadas para a educação infantil em contexto com os migratórios? Então, na educação infantil, nós trabalhamos com campos de experiência, né? Então, trabalhar os campos de experiência, trazendo a diversidade cultural, é fazer com que essas experiências sejam exploradas pelas crianças, né? Trazendo esses elementos identitários, culturais, né, no dia a dia, nessas vivências e nessas experiências. Então, a partir dali, parte-se do brincar, do interagir, que esses campos eles vão sendo ampliados, as crianças nas suas interações, elas vão socializando, elas vão construindo esses elos, essas pontes, e principalmente a respeitabilidade, né? O convívio,
e também conhecendo outras formas de ver o mundo, outras formas de conhecer também o contexto que está ali vivenciando. Há iniciativas específicas que estão sendo implementadas para fortalecer esse ensino bilíngue ou multilíngue, né, nas escolas de Roraima? Sim, nós temos os currículos, no currículo nós temos o ensino das línguas maternas, né, e também o espanhol, que hoje, né, ele é facultativo por ser escola de fronteira, mas também pelos documentos curriculares o ensino do inglês. Então, a gente vive num território de fronteira, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? A outra questão é de justamente compreender como as múltiplas línguas elas são presentes e precisam ser respeitadas. Hoje você anda por diversas partes da cidade, a gente vê ali, por exemplo, sejam bem-vindos em várias línguas. Na escola hoje isso é uma realidade, né? A gente vê em escola que tem lá, seja bem-vindo, welcome, né? Sejam bem-vindos, né, em espanhol, na língua originária, né, dos povos originários brasileiros, também em língua dos povos originários da Venezuela. Então, dependendo de onde está a escola e aonde está ali acolhido o grupo, a gente vive esse multilinguismo. E aí, né, por diversas partes da cidade de Boa Vista também, nos municípios. Então, já isso é uma realidade. Né? E respeitar e compreender são formas também da gente acolher, né? Então, é algo necessário hoje também da gente estar pensando sobre essas práticas e de como elas se fazem necessárias e estão presentes já no nosso cotidiano. É verdade. E que papel a formação continuada dos professores tem no sucesso das práticas pedagógicas voltadas aí para a educação migratória? Eu digo que o sucesso se dá justamente nesses desafios do dia a dia, né? Porque a busca por melhores estratégias, elas vão sendo justamente construídas nesses desafios vividos na escola. Eu digo que os programas de formação hoje, eles precisam ser pensados fazendo essa escuta dos professores, né? Então, é um dos primeiros princípios que a gente, né, dentro do centro de formação, consideramos, né? É de fazer a escuta da comunidade escolar aonde vai ser desenvolvido o projeto, pensar na construção de um projeto de formação para atender aquele determinado grupo, aquele determinada comunidade, a fim de que seja, né, tanto uma formação que atenda de forma mais abrangente, porque há contextos que são gerais e comuns para todos, mas também chamando a necessidade ao olhar dessas especificidades. Então, trabalhar programas de formação, pensar nesses programas de formação requer esse cuidado, a escuta, né, e buscar a construção para atender numa formação que venha, né, trazer resposta a essas necessidades mais pontuais nas suas comunidades escolares. E é isso que a gente, como centro de formação, né, que o CEFOR vem sempre, né, tendo como premissa, né, a escuta para pensar na construção formativa que venha a atender e mudar essas realidades. Exatamente. Professora, falando sobre as políticas públicas e acolhimento, quais são as políticas públicas atuais de educação voltadas para os migrantes em Roraima e quais avanços ainda são necessários? Então, dentro das políticas públicas é o direito à matrícula, né? As crianças, elas não podem ficar fora da escola, né? A questão também da busca ativa, né? Estar fazendo essa busca ativa, ela é constante para que, né, aquela criança que está em situação de abrigamento, né, está fora da escola, né, ela seja acolhida. Nós sabemos que há, né, dispositivos e documentações que muitas vezes, às vezes,
emperram esse processo, mas as secretarias de Estado e municipais sempre estão fazendo nessa busca ativa e, né, atendendo e encaminhando, né, essas famílias que as crianças, né, estão em idade escolar, fiquem o mínimo possível fora da escola. Então, porque educação é um direito inalienável. É um direito de todos. É uma prerrogativa constitucional, ela como é que a gente pode colocar? Tem uma palavra que agora me fugiu, né, a memória, mas ela é um dispositivo que não pode deixar de ser cumprido. Exatamente. É uma prerrogativa, digamos assim, e que o acesso à matrícula e o acolhimento, ele é fundamental, necessário e, né, obrigatório, porque educação é um direito. Exatamente. E como é que o seminário ele pode ajudar na formulação de novas políticas de atendimento e inclusão escolar para os alunos imigrantes? Então, né, ao final do seminário é justamente isso, trazer os indicativos para as instituições, né, da gente pensar, né, dentro de um comitê, que já há o comitê de debate para atendimento aos imigrantes, essa retomada do debate e trazer novas proposições, novos encaminhamentos, novos planejamentos de intervenção para atender, né, e melhorar a qualidade de atendimento, né, escolar desses alunos, né, dessas pessoas que se encontram dentro desse contexto. Professora, quais são os desafios de implementar políticas de educação inclusiva nas redes estaduais e municipais de Roraima? São várias. Acessibilidade, formação, material, logístico, é um conjunto, né? Então, a gente precisa pensar nessas políticas, trazer um debate, né? Trazer um fórum de discussão em que essa escuta ela requer, né, da sociedade, dos profissionais, das famílias, né, de como a gente pode estar fazendo, das instituições de ensino, ensino de educação básica, de ensino superior, para que a gente possa estar trazendo e traçando políticas de atendimento e que venha, né, a fazer uma diferença lá na sala de aula, venha fazer a diferença tanto na vida das crianças, né, e dos jovens, né, atendidos, mas também do professor, né, fazer com que haja esses novos olhares, mas que também a gente, né, que tem uma legislação tão avançada, né, e com garantias de direitos, esses direitos sejam realmente cumpridos e tornados reais nos espaços escolares, não somente com o direito assegurado e a matrícula efetivada, mas, de fato, né, as práticas executadas para que esse aluno ele possa sim ter seus potenciais desenvolvidos, acolhidos e principalmente as suas formas de aprender e de interagir, de se comunicar respeitadas. Exatamente. E como a comunidade escolar ela pode ser mais engajada no acolhimento, a integração de alunos imigrantes? A partir do momento que ela compreenda que muito do que se circula, muito do que se fala, né, a gente tem que pensar que não é muitas vezes da forma de como é apresentado. A gente precisa ver e entender que uma criança, um jovem, uma pessoa, um adulto que se encontra nessa condição, muitas vezes, né, não é por querer estar nesse processo, nessa forma. É muito doído você ter que sair do seu país, né? Cruzar, enfrentar muitas situações, né? E ainda, muitas vezes, ter essa dificuldade de acolhimento. Então, a gente precisa mudar, né, esses olhares, porque é a partir da mudança dos olhares que os comportamentos sociais eles também vão ser refletidos. Então,
trabalhar as questões de xenofobia, de preconceito, de racismo, é uma das questões que mais são ainda caras à sociedade, né? Porque mudança de comportamento de sociedade, de pessoas, se dá pela educação. Então, não é a educação que muda as pessoas, são as pessoas que se mudam e que provocam a educação, né? Então, assim, as pessoas mudam porque a educação ela promove esse processo. Então, educar, conscientizar, vai fazer com que as pessoas sejam, né, aprendam a olhar, aprendam a respeitar o outro, a si mesmo, né? Assim como também, como é que eu posso colocar? Vai refletir numa geração mais acolhedora, né? Não é mais humano, porque humano nós estamos já dentro dessa categoria, mas que ela venha a ver o outro como ele é, respeitá-lo por ele ser aquela pessoa, e não simplesmente por conta de uma identidade nacionalizada, de rótulos sociais instituídos, e que muitas vezes são rótulos doloridos e que a gente precisa, né, repensar esses comportamentos e essas condutas. Exatamente. Professora, para finalizarmos a nossa conversa, qual é a mensagem para os profissionais de educação que participarão do seminário, né, e que enfrentarão aí diariamente os desafios da educação migratória? Então, venham participar conosco desse momento, né, de compartilhamento, né, de aprendizado, né? Vamos repensar nossas condutas. Ao mesmo tempo, eu sei que é difícil, a gente enfrenta todos os dias várias dificuldades e dificuldades sistêmicas, mas ainda assim a gente precisa acreditar que é possível sim fazer uma educação diferenciada, né, equitativa e que venha a acolher a todos. E considerando principalmente os potenciais, as singularidades de cada indivíduo. E não simplesmente olhando com outros olhos aqueles que, nesse momento, né, requer de uma maior atenção, de um maior cuidado. E principalmente, né, o compartilhar dessas vivências, dessas experiências. Então, a gente convida a todos a estarem participando desse momento, que eu acredito que vai ser o primeiro de muitos outros, né? Porque se faz necessário um debate, né, que seja dado continuidade nos próximos anos, porque é algo que está aí presente e que a gente não pode mais invisibilizar. Verdade. Professora, fala pra gente o local, a hora do seminário, onde ele vai estar acontecendo, como é que as pessoas podem estar participando? Então, o seminário acontecerá no dia 19 e 20 de setembro, dia 19 a partir das 18h30 e durante todo o dia 20, das 8 às 12 e das 14 às 18, no auditório da Universidade Estadual de Roraima, que é um dos nossos parceiros também nesse seminário, onde estarão acontecendo as palestras e as mesas de debate, né, de experiências, compostas por profissionais da educação e, né, que atuam diretamente na educação infantil e nos anos iniciais e da educação básica. Muito bem, muito obrigada, professora. Quer falar mais alguma coisa? E a inscrição, né? A inscrição, ela é feita via formulário digital do Centro de Formação de Professores, né? As inscrições vão até o dia 18 e eles estão disponibilizados pelos meios digitais. Então, corra, faça a sua inscrição. Esperamos você, meu colega professor, minha colega professora, equipe gestora, coordenadores, pais, comunidade escolar, comunidade acadêmica. A gente não pode deixar, né, de lembrar os licenciandos, né, que estão aí em processo de formação. Venha participar também desse momento, né, rico de crescimento e de aprendizado, né? As instituições de ensino, as instituições não governamentais, os nossos parceiros, né, estão aí, né, abertas as inscrições e venham somar com a gente desse momento. Muito bem. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos, pela informação,
pelo convite, está feito aí o convite aos nossos ouvintes, e nós conversamos com a professora Catarina Padilha, professora e coordenadora do seminário que acontecerá, né? Você está convidado, o seminário estadual que aborda aí prática de ensino para a educação de imigrantes, aqui pelo Entrevistas DPE. E eu sou Adriana Paulino, nós ficamos por aqui, até a próxima.